Olá, o meu nome é Humberto Santana e sou o produtor da Anima Nostra, bem como realizador e autor de argumentos. Esta exposição vai mostrar o trabalho de diversos autores que fizeram curtas-metragens na Anima Nostra através deste processo e que são autores que têm, paralelamente a isso, uma linha de trabalho de ilustração ou de banda desenhada que fizeram o nome deles como artistas basicamente nessa área. Portanto, este é a raiz desta exposição e de seguida vamos passar a ver os trabalhos dos colaboradores que têm feito curtas-metragens na Anima Nostra. O Pedro Brito é talvez um dos colaboradores mais antigos da Anima Nostra. De todos os artistas presentes nesta exposição, será talvez aquele que já tinha alguma experiência na área da animação. Tinha feito uns cursos e em 98, creio eu, tinha trabalhado, tinha-nos ajudado numa produção que tínhamos em mãos como animador. Portanto, o Pedro Brito foi uma opção também óbvia, porque ele tinha também um trabalho já bastante interessante como ilustrador e como autor de banda desenhada, com alguns livros publicados. Portanto, foi uma opção natural. Aqui neste cartaz vemos o trabalho dele como ilustrador, portanto, para saber o estilo que ele tem em ilustração de livros, revistas e tudo mais. Portanto, é um estilo bastante particular dele. Aqui temos as imagens da última curta-metragem que ele realizou na Anima Nostra. Chama-se Assim, mas sem ser assim, e é uma adaptação de um conto do Afonso Cruz. Este filme tem tido um sucesso considerável, porque é uma curta-metragem para crianças, e em festivais e mostras de cinemas infantis à volta do mundo, temos tido vários pedidos para mostrar o filme e para integrar o filme em diversas mostras. O Filipe Abranches é um autor que tem uma obra já bastante bem considerada no campo da banda desenhada e da ilustração. Também é editor, recentemente criou uma editora de banda desenhada e foi um dos artistas que eu convidei por gostar bastante do trabalho. Ele fez um filme chamado Pássaro, que no fundo adaptou uma banda desenhada que ele já tinha feito, com uma linha gráfica bastante pessoal, preto e branco, com um traço muito solto, muito livre, e é uma história um bocadinho macabra de um assassino louco e da mãe que o tenta proteger. Curiosamente, é dos filmes que, talvez pela sua originalidade gráfica na altura, isto foi feito no início dos anos do milénio, nos primeiros anos do milénio, foi um filme que teve um percurso internacional muito interessante, portanto, esteve em diversos festivais internacionais, e foi o filme que também, de certa maneira, garantiu alguma notoriedade ao Filipe Abranches como autor de animação. O André Letria é um nome sonante, portanto é filho do José Jorge Letria, e eu conheci o seu trabalho principalmente através de livros infantis. É uma obra o seu trabalho como ilustração é muito pictórico, portanto é muito pincel com tintas, portanto não é coisa do traço, depois pintado dentro do traço, não, é muito pictórico, tudo isto é pintura, o trabalho dele. Decidimos partir para uma minissérie para crianças, chamada Foxy Meg, que está aqui, onde havia 2 ou 3 livrinhos infantis editados pelo André Letria, que decidimos transformar numa série de 26 episódios de 3 minutos. São histórias muito simples para um público pré-escolar, foi tudo feito em 3D e, curiosamente, foi um trabalho realizado por 2 dos mais notáveis nomes da animação portuguesa, os Gêmeos Martins, que hoje nem sequer trabalham em Portugal,
e que fizeram um trabalho notável a nível da animação. Este é o trabalho do autor, este é um dos últimos livros que ele fez, altamente premiado, e que eu gosto muito. O André Alteria tem um estilo pessoal muito original, e eu tenho pena que ele não faça mais, porque ele também começou a trabalhar como editor, portanto é uma editora chamada Patológico, que lhe consome a maior parte do tempo, o que também não lhe tem permitido nem fazer mais projetos de animação, nem sequer fazer tantos livros quanto eu gostaria de ver da sua autoria. O João Fazenda é, provavelmente, um dos mais ilustres ilustradores portugueses a viver em Portugal. Ele tem colaborações com diversos jornais internacionais, nos Estados Unidos, Inglaterra e por toda a União Europeia, onde tem, portanto, é essa a sua atividade principal. No entanto, o João Fazenda, a primeira vez que eu o conhecia, ele apareceu na Anime Nostra, através de um conhecimento comum, onde ele tinha apenas 17 anos, e ele estava interessado em aprender, em perceber como se fazia a animação, portanto, e desde então tem mantido alguma proximidade com o produtor. O primeiro projeto foi um filme chamado, também de 2004 ou 2005, um filme chamado Algo Importante, e foi uma colaboração com o João Paulo Cotrim. Só uma pequena nota ao João Paulo Cotrim. O João Paulo Cotrim faleceu há poucos meses e foi uma pessoa também que foi bastante importante na Anima Nostra, na área do argumento. Portanto, o Cotrim conhecia pela sua atividade anterior na Biblioteca de Lisboa, portanto conhecia todos os artistas gráficos praticamente, e a certa altura propôs-me um projeto de Fazenda, esse Algo Importante, que foi um filme que graficamente muito bonito e que também teve algum sucesso, e posteriormente ainda fez mais 2 filmes. Depois fez também com o Paulo Cotrim, fez um filme chamado Sem Querer, portanto sempre com esta plasticidade muito especial dele, e ultimamente, mais recentemente, portanto há 2 anos, concluiu uma curta-metragem chamada Mesa, que é da sua exclusiva autoria, o guião e a parte gráfica, onde estão aqui alguns frames desse filme, que teve algum sucesso também. O Tiago Albuquerque também é um dos projetos que, o primeiro projeto surgiu também com a parceria do João Paulo Cotrim, e foi uma curta-metragem que tem aqui umas imagens chamada Diário de uma Inspeção do Livro de Recordes, onde ele adotou o estilo de animação de silhuetas, um bocadinho à imagem do grande clássico da animação, que se chama O Príncipe Hamed, e foi o seu primeiro trabalho. Mais recentemente, em 2018, ele concluiu o terceiro filme, a curta-metragem, chamado 28 de Outubro, que adapta um conto dessa de Queiroz, e é um filme muito bonito, portanto, sempre a preto e branco, com um grafismo muito bonito, e teve um resultado considerável. Paralelamente, também, de certa maneira, relacionado com o João Paulo Cotrim, porque é um projeto que foi iniciado pelo João Paulo Cotrim, ele tem trabalhado muito numa série chamada Spam Cartoon, que é uma série política, de pequenos sketches políticos que passa regularmente nos canais da RTP, onde ele foi substituir precisamente o João Fazenda, também outro colaborador que já falei, que deixou de ter tempo para fazer esses pequenos filmes, e o Tiago Albuquerque foi substituí-lo numa parceria com 2 outros autores, que é a Cristina Sampaio e o André Carrilho. O Fernando Relvas é um autor que eu conheci inicialmente ainda jovem. Eu era miúdo quando comecei a ver o trabalho do Relvas na revista Tintim. Era, creio eu, talvez, o único autor português que aparecia nas páginas do Tintim, e ficava muito bem, isto é,
fazia frente a todos os nomes consagrados da banda desenhada europeia que eram publicados regularmente. O Relvas na altura, era bastante jovem, quando começou a publicar no Tintin, tinha 17 ou 18 anos, e depois continuou uma carreira na área da banda desenhada, principalmente. Portanto, é um autor que eu sempre admirei e mais tarde tive a oportunidade de o conhecer e fiz-lhe a proposta de avançarmos com algum projeto de animação. O Fado da Noite é uma história que se passa no século XIX e retrata o mundo do fado nos bairros de Lisboeta, Alfama, Bairro Alto e tudo mais, com marinheiros e crime e tudo mais. A música é mesmo fado, portanto, e a banda sonora é toda com fado. E foi um filme que, curiosamente, pode-se dar duas observações. Uma delas é que, sendo o Relvas alguns anos mais velho que eu, o Relvas já estava doente quando estava a produzir. E foi uma coisa que eu não me apercebi, ele não me disse de imediato, e durante o processo de produção eu cheguei à conclusão que de facto havia qualquer coisa de errado, porque ele não conseguia dar a resposta necessária para concluirmos o filme. Então chegámos à conclusão que ele estava doente, ele estava com Alzheimer, creio eu, de modo que para fecharmos o filme tivemos que ser criativos, portanto, porque ele não conseguia dar a resposta, e por isso o resultado final do filme tem um grafismo, uma resolução gráfica que, pronto, não seria bem a mesma coisa se ele tivesse a saúde necessária para fazer pessoalmente. Mas pronto, foi um filme que, pronto, correu o mundo inteiro, principalmente por causa da característica de ser o fado e retratar o ambiente de fado de Lisboa do século XIX. O André Ruivo foi um convite que eu fiz, na altura tinha um pacote de uma minissérie com 5 filmes que deveriam ser feitos por 5 autores diferentes, portanto, mas seriam pequenas histórias completas. E o André Ruivo, na altura, publicava ilustrações no Jornal Público e tinha algumas edições também da BDteca. E eu gostava muito, porque era um trabalho muito original e que se diferenciava de tudo o que eu via também em todo lado em Portugal. Era um autor que se demarcava bastante. Portanto, eu fiz inicialmente um convite, ele fez uma curta-metragem dentro dessa série, que foi uma coisa que, pronto, correu o mundo inteiro, praticamente, pela sua originalidade, e que se chamava Fantasista. Depois, 2 ou 3 anos mais tarde, partimos para um outro projeto, chamado Januário e a Guerra, que era um projeto mais complexo, portanto, em que maior também, adaptava um livro, uma história, uma novela escrita pelo pai, e houve alguns problemas durante essa produção, porque também aqui o André Ruivo adoeceu de repente e o filme ficou fechado com algumas situações de recurso. No entanto, o filme não sofreu por causa disso, devido à originalidade do seu estilo e devido também à forma da linguagem cinematográfica adotada. Não se pode dizer que o filme tenha sofrido. Isto é, a componente que faltou ao filme, do ponto de vista do público, quer dizer, não foi detectado, quer dizer, o filme funcionava perfeitamente sem essa componente. O seu estilo gráfico mudou, desde que adoeceu, o estilo gráfico mudou, tornou-se mais minimalista, mais básico. No entanto, tem particularidades criativas que o conseguem fazer extremamente funcional. Portanto, são filmes que acabam por resultar mesmo com esse minimalismo que é a sua característica. Paulo Monteiro é um artista alentejano. Ele tem estado à frente, foi criador, aliás, do Festival de Banda Desenhada de Beja, e ficará com certeza como diretor do museu que se vai constituir, o Museu da Banda Desenhada, também em Beja.
É um autor que tem um estilo gráfico muito pessoal, muito bonito, muito elegante e, por isso, a certa altura, convidei-o também para ele, se ele estaria interessado em fazer um projeto de animação. Como todos os outros, que nunca tiveram a oportunidade de fazer um trabalho de animação, a primeira reação foi de estranheza, porque não domina a técnica, não sabe como fazer. No entanto, o processo que eu lhe propus, que é o mesmo que eu propus a todos, ele só tem que se preocupar com a questão criativa, a questão técnica, a produtora tem experiência suficiente para resolver. Portanto, assim foi, ele fez um projeto chamado Porque Este é o Meu Ofício, que também é uma adaptação de uma banda desenhada dele. Aqui temos várias páginas de bandas desenhadas do seu trabalho pessoal. Isto é a banda desenhada que foi adaptada, isto é o cartaz da adaptação e foi um trabalho muito bem sucedido, é um filme que eu gosto muito, é um filme é um bocadinho autobiográfico de como é que ele se tornou artista e é a memória do pai dele, que já tinha falecido. Mas é de uma elegância e de uma sensibilidade muito grande, tanto assim que ganhou o prémio de melhor filme português no Festival da Casa da Animação. A Catarina Sobral, eu conhecia através dos seus livros. Ela publicou uns livros infantis de grande sucesso. E tinha um estilo gráfico muito pessoal, muito original, diferente da maioria das coisas que eu via da parte dos autores portugueses, e também um estilo narrativo para crianças que eu achei muito interessante, porque era bastante também original. Assim convidei-a, curiosamente ela tinha já uma experiência mínima de animação, porque ela fazia pequenos clipes de vídeo para a promoção dos seus livros, portanto já sabia, enfim, as bases mínimas de como é que a coisa poderia funcionar, e ela apresentou um projeto baseado também num livro que fez, que se chama Razão entre Dois Volumes. O livro é uma coisa que ela tinha feito para a editora Patológica, também do André Letria, em que era um livro sem palavras, era só o cheio e vazio, portanto era um personagem que vivia, que era muito cheio de si, cheio de tudo, e outro personagem que era vazio de tudo. E assim criou este filme Razão entre Dois Volumes, portanto os volumes é o vazio e o cheio, que é um filme infantil, mas não tanto assim, portanto é um pouco filosófico e que resultou muito bem. É uma pessoa muito boa a trabalhar, a Catarina, porque a norma de todos os autores gráficos, os artistas, digamos assim, entre aspas, têm tendência a atrasar o trabalho, aceitam outros trabalhos, aceitam tudo ao mesmo tempo e normalmente os prazos são sempre complicados, o que se torna também, por vezes, bastante problemática para a produtora por questões financeiras. Porque quanto mais tempo um filme leva a ser feito, mais complicado é financeiramente. Há que dizer aqui que produzir animação é um trabalho para pessoas muito particulares, porque fazer um filme de 7 a 8 minutos leva-nos, em média, pelo menos 2 anos. Portanto, 2 anos de trabalho intenso, numa equipa de autores, animadores, pintores de desenhos, tudo mais, portanto, 2 anos de trabalho, que se vêem depois em 7 a 8 minutos. Portanto, é um trabalho muito particular. A Catarina tem a particularidade que eu tenho que enaltecer, que é cumpre os prazos todos. É a única pessoa com quem eu tenho trabalhado que cumpre os prazos todos, é uma coisa extraordinária. A Joana Bragança é uma autora do Algarve e que eu tomei conhecimento nas redes sociais do trabalho dela e que eu gostei muito. Achei muito original, um pouco naif, mas com uma grande carga poética em todos os seus desenhos. São algumas ilustrações que ela tem feito para vários destinos, mas que eu achei que poderia de facto funcionar numa curta-metragem. Ela foi das pessoas que mais ficou intimidada com o facto porque ela é uma pessoa trabalha muito isolada, até devido à situação geográfica em que vive, onde a maior parte dos artistas vive em Lisboa ou no Porto, portanto, e ela vive no Algarve, onde tem muitos artistas à volta, e ela ficou um bocadinho intimidada,
mas eu garanti-lhe, portanto, que a produtora resolveria todas as dificuldades técnicas que poderiam advir, e ela acabou por aceitar e fez um filme chamado Maré, que eu gosto muito. É um filme também sem palavras e baseado numa lenda, creio eu, com origem no Algarve, de uma criatura, um ser do mar, que tem muito bom coração. Portanto, é um filme que tem uma carga ecológica bastante grande, e por isso também teve, também pela carga poética que o filme tem, e a música que foi feita pelo Tiago Albuquerque, que já falámos, é um realizador que já falámos, que também tem a particularidade de ser um excelente músico e penso que toca quase todos os instrumentos. É um filme que, portanto, que narrativamente funcionou muito bem e que, para além do percurso dos festivais, que foi bastante positivo, conseguiu uma coisa que é pedidos de várias escolas e instituições que trabalham para a educação ecológica das crianças. Portanto, tem sido muito pedido para essas instituições trabalharem com o filme junto das crianças em vários pontos do mundo. O José Bandeira é um autor que, durante mais de 20 anos, trabalhou essencialmente no cartoon político. Portanto, ele fazia tiras de cartoon político, fez durante 20 anos para o Diário de Notícias, para o Jornal Notícias, creio eu, para um jornal desportivo qualquer que agora não consigo precisar. Portanto, a sua especialidade é a tirazinha política com 3 quadradinhos, normalmente com bastante incidência política. Eu sempre gostei muito do trabalho dele, acho que ele tem um estilo de boneco muito original e sempre achei que poderia dar um bom resultado cinematográfico em animação. Fiz-lhe um convite, mas não foi imediato. Ele sempre tinha trabalhava para vários sítios ao mesmo tempo, tinha pelo menos duas tiras diárias para fazer, de modo que ele não tinha propriamente tempo para pensar seriamente o projeto. Até que finalmente, há 3 anos atrás, ele disse-me que pronto, algum dia tinha que ser, é agora, e avançámos com um projeto para uma minissérie, portanto não é uma curta-metragem, é uma minissérie. São 2 episódios de 26 minutos, em que é uma coisa que não é bem para crianças, é um público um pouco mais maduro, em que a história começa no dia 24 de abril de 1974 e que a primeira parte termina no dia 25 de abril de 74 e a segunda parte da série começa no dia 25 e vai até hoje, portanto, e ainda retrata a situação da pandemia. Tal como eu disse, tem alguma carga política e é um pouco usado, mas o resultado é bastante satisfatório e eu penso que poderá estrear, não neste 25 de abril, porque a segunda parte ainda nos vai ocupar pelo menos até ao final do verão, outono deste ano, mas provavelmente irá estrear na RTP no próximo 25 de abril. É isto, a exposição é isto. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.